Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos seguindo o nosso projeto do ano, a Bíblia ao longo do ano. E queremos hoje, dia 18 de outubro, iniciarmos mais um livro da Bíblia, mais uma carta. A primeira carta de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas. E estudaremos hoje os capítulos 1 a 3. Precisamos sempre lembrar que ontem, e antes de ontem, nós fizemos estudo das epístolas gerais e da primeira epístola geral, que foi Tiago. E hoje nós vamos fazer um estudo introdutório a Gálatas e antes, de certo modo aqui, um estudo introdutório às epístolas paulinas, porque existem essas diferenciações, as epístolas paulinas e as epístolas gerais. O epistolário paulino é o conjunto das cartas paulinas que compreende um total de 13 cartas que reivindicam a paternidade do apóstolo Paulo. A ordem em que se encontram no cânon bíblico não reflete a data em que foram escritas, mas foram organizadas segundo a sua extensão. Alguns procuram agrupar as cartas do seguinte modo, e aí temos diferentes agrupamentos, por isso que eu nem coloquei aqui. Mas a gente tem que entender isso, né? A ordem das cartas não está na Bíblia de forma cronológica, mas está de forma relacionada ao conteúdo, ou à extensão do conteúdo. Cerca de 1/3 do Novo Testamento é constituído por cartas e toda a literatura de Atos em diante, exceto Apocalipse, é composto desse gênero. E essas cartas foram escritas para atender a necessidades reais, contendo explicações doutrinárias, exortações morais práticas, instruções ministeriais e recomendações éticas. Tudo aquilo que nós já falamos também quando nós estudamos aquele vídeo da introdução às epístolas gerais. São endereçadas às igrejas, a ministros do evangelho e a pessoas em particular. Nada de novidade. Aqui nós temos a ordem cronológica, ou uma tentativa de ordem cronológica. Eu não quero ressaltar tanto esse aspecto cronológico, apesar que nós estamos seguindo a Bíblia ao longo do ano nesta ordem. Por quê? Porque, como vocês vão ver, nós vamos estudar aqui primeiro a carta aos Gálatas, e não 1 Tessalonicenses, porque para uns foi 1 Tessalonicenses que foi escrito primeiro, para outros foi Gálatas, e assim tem uma variação, né? De modo geral, essa ordem que está disposta aqui, com algumas variações. 1 Tessalonicenses escrita em Corinto, em 52, 2 Tessalonicenses escrita em Corinto, em 53, logo depois de Gálatas nós já vamos para essas cartas de Tessalonicenses, não se preocupe. 1 Coríntios teria sido escrita em Éfeso, em 57, 2 Coríntios na Macedônia, em 57, Gálatas em Corinto, em 58, Romanos em Corinto, em 58, e aí temos uma série de cartas que foram escritas em Roma. Colossenses, Efésios e Filipenses, todas em Roma, nos anos 63, Colossenses e Efésios, Filipenses em 64. Mas aí alguém poderia perguntar, mas não foi 64 para 65 que o apóstolo Paulo ele foi morto, de acordo com a tradição? Sim. Então, você percebe que não tem nenhuma carta que passa de 65, exceto a última ali. Além destas cartas, nós temos as cartas pastorais, onde Paulo teria escrito para pastores, para líderes. E aí temos a de Filemon, que foi escrita em 63 em Roma, de 1 Timóteo, que foi escrita na Macedônia em 64, e de Tito, também escrita na Macedônia em 65. E a gente acha meio estranho, né? Porque, mas esses anos Paulo já não estava todos eles em Roma? Porque Paulo ficou um tempo em Roma, depois ele saiu de Roma, depois ele voltou para Roma. E aí a última carta teria sido escrita em 67, a 2 Timóteo, em Roma. Mas essa data é meio complexa, né? Porque, de acordo com a tradição, Paulo não viveu até lá. Percebam como não há uma exatidão, não há uma precisão. Nós estamos tratando do primeiro século da era cristã, do primeiro século depois de Cristo, então não temos assim tantos registros confiáveis. Mas o que nós temos a gente tenta trazer.
Então, trazendo agora a introdução à carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta direcionada aos cristãos da Galácia. E aqui nós temos uma grande dúvida, uma grande polêmica. Onde seria exatamente a Galácia? Que região era essa, né? E vai ter muitas dúvidas acerca disso. Tem muita coisa nebulosa, tem muita coisa que não é tão certa. São 6 capítulos que foram escritos por Paulo e o tema do livro é exatamente tratar de ensinar que a obra de Cristo é suficiente para a salvação do homem, seja ele gentil ou judeu. E Paulo estava preocupado com os cristãos gálatas que estavam se afastando do Senhor e seguindo outras doutrinas. O contexto histórico, Paulo escreveu a carta aos Gálatas enquanto estava em suas viagens missionárias entre 49 e 55 depois de Cristo. Percebe que aqui já há uma variação com relação ao que nós havíamos falado antes? Por isso que eu estou trazendo Gálatas primeiro. A motivação de Paulo é que ele queria defender-se de acusações de falsos mestres. Ele repreende severamente os Gálatas por se afastarem da verdade de Cristo. E Paulo ensina que todos são justificados por Cristo, não pela lei de Moisés. Esse é um ponto muito importante. Galácia era uma pequena província do Império Romano, que atualmente corresponde ao território da Turquia. E a liberdade cristã será um tema muito importante na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo defendeu a liberdade cristã em meio aos ensinos judaizantes, que defendiam a falsa doutrina de que os cristãos precisavam ser circuncidados. Lembrando que a circuncisão era exatamente aquilo que era feito num menino que nascia no 8º dia de nascimento, onde se tirava o prepúcio desse rapaz, dessa criança, desse bebê. E a primeira circuncisão foi feita em Abraão, né? Em Abraão e no seu filho Isaque. Depois, todos os judeus vão seguir esta cerimônia e esta ordem de Deus como uma marca de que, de fato, eles são de Deus, propriedades de Deus. E os judaizantes nessa comunidade vão dizer, vocês querem ser cristãos, vocês querem seguir a Cristo, vocês têm que se circuncidar, seguir os preceitos judeus. E Paulo vai dizer, sim ou não? O que vocês acham? Veremos quando nós formos ler exatamente a parte. O resumo da epístola, a introdução à defesa de Paulo, nos capítulos 1 e 2, o propósito da lei, capítulos 3 e 4, o evangelho praticado, capítulo 5, e a oração final com o capítulo 6. O estudo da carta de Paulo aos Gálatas, então nós vemos a justificação pela fé sem as obras da lei, e já vimos aí o propósito, a carta às igrejas da região da Galácia foi escrita como um protesto à corrupção do evangelho de Cristo que estava ocorrendo. E a verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras estava sendo corrompida por parte dos judeus que ainda seguiam a lei de Moisés. Temos esse quadro, né, que há essa tentativa de legalismo por parte dos judeus e também havia idolatria muito implícita neste legalismo. E aí o apóstolo Paulo vai escrever Gálatas com o intuito de afastar todas essas ameaças ao evangelho. E por isso ele vai apontar para a nova aliança, o evangelismo cristão, ele vai apontar para a liberdade espiritual, ele vai apontar para os frutos do Espírito, ele vai apontar também para a maturidade espiritual e assim por diante. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que fica a dica para que vocês assistam, porque é sempre uma boa introdução de uma forma panorâmica a todos os livros que existem na Bíblia. E agora, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros capítulos hoje. Iniciando pelo capítulo 1, onde nós temos como destaques, prefácio e saudação, não há outro evangelho, como Paulo se tornou apóstolo. Vamos à leitura. São apenas 24 versículos. Na Nova Almeida Atualizada, nós lemos assim. Paulo, apóstolo,
não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Até aqui, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele faz o prefácio e a saudação que são habituais, as cartas paulinas, e logo depois ele vai dizer que estava existindo uma confusão lá naquela região. As pessoas estavam pregando outro evangelho, ou um pseudo-evangelho, porque evangelho mesmo só há um. E aí Paulo vai dizer, se alguém está fazendo isso, que seja considerado como um anátema, que significa um amaldiçoado. Ainda hoje nós temos anátemas por aí, não é mesmo? Ainda hoje há pessoas pregando outros evangelhos, pseudos evangelhos, que afastam as pessoas do verdadeiro evangelho. Por isso, Paulo é tão incisivo, tão enfático, porque é necessário ser enfático, incisivo e contundente quando as pessoas não estão pregando o verdadeiro evangelho. É necessário alertar quem está ouvindo falsos evangelhos. E muitas vezes as pessoas confundem lei com evangelho. E nós já veremos isso na sequência da carta de Paulo aos Gálatas. E aí Paulo termina esse capítulo 1, finalizando a respeito da sua história, contando o seu testemunho, que ele era um perseguidor de cristãos e ele deixou de ser para pregar o verdadeiro evangelho que ele descobriu. Vamos à leitura do capítulo 2, onde nós temos os seguintes destaques: o apostolado aos judeus e aos gentios. Paulo repreende Pedro. E a justificação pela fé em Cristo Jesus, são apenas 21 versículos. Vamos à leitura. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer,
para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. E quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Capítulo 2 é muito precioso, não é mesmo? Percebemos que o apóstolo Paulo vai falar daquilo que estava acontecendo, da polêmica em volta de gentios e judeus. E nós temos alguns personagens aqui que antes apareceram em Atos: Barnabé, companheiro da primeira viagem missionária de Paulo; Tito, que também vai ser alguém que o apóstolo Paulo vai enviar uma carta, conhecida como uma carta pastoral. Mas nós temos duas figuras aqui impactantes, que é a figura de Tiago, o irmão de Jesus, que nós lemos a carta ontem, lembram? E Tiago, ele vai ser um líder na igreja de Jerusalém. Por isso, quando vai ter o concílio, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, estabelecendo que os gentios, eles também recebem o Espírito Santo, eles também estão no caminho da salvação, Tiago vai ser uma figura proeminente e importantíssima. Paulo vai conhecer Tiago. Mas Paulo vai ter uma divergência aí com Cefas, Pedro. É curioso, porque em Atos não aparece essa divergência. Mas aqui aparece. Paulo dá a entender que Pedro, ele é alguém assim meio fraco, né? No sentido que quer agradar todo mundo. Ah, ele estava lá comendo com os gentios, estava tudo beleza. Chegaram os judaizantes, os judeus que não queriam que os gentios se diferenciassem, que precisavam ser circuncidados. Então Pedro fingia que não era com ele e ia lá ficar com os judaizantes. E aí Paulo vai repreender fortemente Pedro. E dizendo que ninguém é salvo pelas obras da lei, ninguém é salvo por circuncisão. Todos são salvos por Cristo, pois nós somos justificados pela fé em Cristo. E se não fosse assim, de nada valeria a obra de Cristo em nosso favor.
Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 3, onde nós temos como destaques: Paulo apela para a experiência dos Gálatas, o exemplo de Abraão, a lei não pode invalidar a promessa e a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. São 29 versículos, vamos ler. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É certo que estas palavras de Paulo soaram fortemente lá na igreja da Galácia. Os judaizantes não devem ter ficado felizes com essas palavras de Paulo. Paulo traz muita sabedoria nessas palavras. Paulo é enfático e até mesmo pega um pouco pesado na lei, porque era necessário. Ele vai chamar os Gálatas de insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Vocês ouviram a pregação correta do Evangelho. Vocês são salvos por Cristo. E como é que vocês estão aceitando toda essa questão de serem judaizados
pelos judaizantes. Ora, Abraão foi salvo não por aquilo que ele fez, não pela circuncisão que ele passou, mas pela fé em Cristo. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você quer seguir pelo caminho da lei? Pois siga. Boa sorte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que foi dita pelo apóstolo Paulo, de certo modo ali. Deus aceita que alguém queira ser salvo pela lei. Só que essa pessoa não pode ter pecado. Ah, mas eu sou mais ou menos, eu realizo mais coisas boas do que peco. Não adianta. Ah, mas eu lembro só de um grande pecado que eu cometi. Já está errado, né? Essa afirmação, mas não adianta. Deus é perfeito, puro, incorruptível, imaculado. Não há como algo que tenha se contaminado 0,00001% possa se achegar a Deus. E nós sabemos que nós, seres humanos, estamos muito longe de sermos contaminados apenas 0,0001%. Somos 100% pecadores. Mas em Cristo, somos 100% justos. Por isso, o apóstolo Paulo vai trazer para nós, neste capítulo, que a lei, ela tem a sua necessidade, a sua aplicabilidade. A lei, ela é útil, ela tem a sua utilidade. Mas ela não pode salvar. Só quem salva é Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Por isso, diante desta nova realidade que se apresenta, que na verdade não é nova, ela já existia desde o tempo de Abraão, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há negro, não há branco, não há rico, não há pobre. Todos são um em Cristo. Só podem ser salvos por um, que é Cristo. E não há nada mais a acrescentar. Portanto, retomando os ensinamentos, vimos lá no capítulo 1 que não há outro evangelho. Vimos no capítulo 1 que estavam pregando outros evangelhos. E quem prega outro evangelho deve ser conhecido e chamado de anátema, de amaldiçoado, de maldito, porque está afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. No capítulo 2, Paulo vai repreender Pedro, porque Pedro estava sendo mais ou menos, estava sendo condescendente com os judaizantes, estava correndo risco de também pregar outro evangelho. E no capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos descendentes de Abraão. Não porque temos o mesmo sangue dele, mas porque temos a mesma fé que ele. Pela mesma fé que Abraão foi salvo, Paulo foi salvo. E você e eu seremos salvos. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com os últimos 3 capítulos desta maravilhosa carta de Paulo aos Gálatas. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.